Então, eu comecei a fazer teatro com 12, 13 anos, num grupo de teatro amador, em Famões, isso é em Odivelas. Isso foi uma forma de me integrar na altura, de me integrar naquele bairro. Depois fui para o Teatro da Malaposta, quando tinha 15 anos. O Teatro da Malaposta foi muito importante porque foi quando comecei a fazer, né, ou seja, comecei a trabalhar com um grupo profissional, com um encenador que era o Jorge Estreia. E foi uma fase super importante de perceber como é que o teatro virou uma obsessão e não conseguia parar de fazer e de estar com aquelas pessoas porque eram os meus amigos, era a minha forma de estar e, enfim, nós praticamente dormíamos na Malaposta na altura. Fazíamos peças que faziam parte da programação das escolas, como o Felizmente ao Luar, e depois as escolas iam-nos ver. Portanto, nós tínhamos carreiras de 2, 3 meses todos os dias. Fazíamos temporadas assim longuíssimas. Depois o Jorge convidou-me para fazer um espetáculo já com um elenco profissional, um texto do Abel Neves, encenação do Jorge Estreia. E aí eu já tinha 17 anos, estava a acabar o secundário. Durante o secundário também estudei teatro com o Estrela Novaes, na escola de Dom Pedro V. E aí era o momento de decisão de ir para a faculdade. Tentei entrar na Escola Superior de Teatro na altura, com 17 anos não consegui. E foi um momento muito importante, porque nessa altura, ok, não vou para a Escola Superior de Teatro agora, não consigo fazer a licenciatura, e o que é que eu faço? Fui parar a Sociologia, acho que foi assim a fase mais triste da minha vida, apesar de gostar imenso de estudar, mas não queria estudar aquilo, queria estudar teatro. Então fui para uma outra escola, uma escola privada, portanto que eu tinha que pagar para estudar, que era o Espaço Evoé. Na altura estava a começar, era o primeiro ano da escola, ou o segundo ano da escola, tinha um curso profissional que era o dia inteiro. E era um curso que tinha que se pagar, e eu não tinha dinheiro para pagar o curso. E foi um momento mesmo muito importante, porque foi quando eu tive que trabalhar para pagar os meus estudos de teatro e deixei a faculdade. Isto contra a família e, enfim, na altura foi assim uma revolução. Então eu trabalhei na escola e estudei ao mesmo tempo durante 2 anos e foi uma escola muito importante porque foi quando também me relacionei mais. Até então eu fazia um teatro amador, estava numa relação com o teatro muito instintiva, intuitiva, era tudo um sonho, não é? E de repente foi os meus primeiros 2 anos de estudo mesmo, de pesquisa e talvez as linguagens mais performativas, a dança e tudo, a fotografia, as artes plásticas, eu conheci de forma muito intensa durante esses 2 anos. Não só pelos professores que tive, mas pelo contexto de pessoas que estudavam naquela escola, porque eram pessoas com percursos muito diferentes, com objetivos artísticos muito diferentes. E foi mesmo muito importante. Passado esses 2 anos, aí tentei de novo entrar na Superior de Teatro e entrei. E fiz o Conservatório de Teatro em Lisboa. Acabei o conservatório, fiz televisão, trabalhei como atriz em novela, série. E aí, durante a Superior de Teatro, foi quando eu fiz a minha primeira criação, também como autora, além de ter trabalhado com outros encenadores, mas foi quando eu comecei a trabalhar como autora, como criadora, com o Tiago Cadete na época, e em 2009 estreámos o nosso primeiro espetáculo e fizemos 3 trabalhos juntos. Entretanto, em 2011 eu ganhei a Bolsa Inovarte, supostamente para passar 5 meses no Rio de Janeiro, a estagiar com a Companhia dos Atores, e acabei por ficar 6 anos. E estou a voltar agora, aos poucos, para Portugal. Pronto, no Brasil é tanta coisa, assim, resumidamente, não é? No Brasil fiz um mestrado em artes performativas, trabalhei intensamente com uma diretora muito importante no meu percurso, Bel Garcia, atriz da Companhia dos Atores e encenadora. No Brasil nós chamamos de diretora. Fiz 7 espetáculos como assistente dela. Trabalhei como assistente de curadoria e de produção no Galpão Gamboa, que é um teatro nos subúrbios do Rio de Janeiro, do Marco Nanini, Fernando Libonati e César Augusto.
o que foi também um passo muito importante para mim, trabalhar como assistente de curadoria e como programação e produção, portanto deu-me toda uma outra perspectiva de produção artística, que não é só como criadora, mas de fora, o que me deu também algumas ferramentas e autonomia para conseguir continuar a produzir os meus próprios trabalhos também, ou seja, deu-me essas ferramentas que até então só tinha as ferramentas como criadora e intérprete, e essa experiência no Brasil deu-me ferramentas como de quem produz, de quem faz, de quem capta dinheiro, de quem se organiza, enfim, e se articula com outros artistas, com agentes culturais e toda essa produção e todo o mercado artístico também. Pronto, depois durante o mestrado no Rio de Janeiro a minha pesquisa direcionou-se para o colecionismo nas artes performativas, porque teve a ver com os 3 trabalhos que já tinha realizado com o Teatro Cadete, em que sempre pegámos em coleções já existentes e criávamos um espetáculo teatral a partir dessas coleções. A minha pesquisa de mestrado foi precisamente sobre isso, como é que uma coleção e o colecionismo pode ser uma metodologia de criação artística para o teatro. E durante o mestrado decidi, ok, em vez de pegar numa coleção já existente, vou criar a minha própria coleção. E cheguei à coleção Diamantes, que foi o meu primeiro trabalho como um solo, não é? Como criadora, e que neste momento vai na segunda coleção, a coleção de colecionadores, e tenho mais 2 coleções apontadas, a coleção de artistas e a coleção de espectadores. É muito abstrato o que nós fazemos, não é? Mas para mim é uma experiência. O que eu tento é que o espectador tenha a possibilidade de ter uma experiência pouco palpável, mas às vezes muito concreta. A experiência artística de assistires a um objeto, a uma sensação, a um novo pensamento, a um conceito, a algo que pode dar-te uma outra perspectiva sobre o mundo em que tu vives, como tu te relacionas com as experiências que tens na tua vida. Acho que essa é a minha busca, assim. Os encontros que tenho com as pessoas para a coleção de Diamantes e para a coleção de colecionadores vêm dessa busca de ter essa experiência com as pessoas e ser transformador na minha vida, primeiro, e depois na vida de quem assiste e de quem eu vivo também. Por isso, para mim, o mais importante é poder potenciar uma experiência sobre uma perspectiva artística, sobre um outro tipo de sensibilidade, outro tipo de alerta sobre o mundo. Isto começou, a coleção de colecionadores começou com a Bolsa Isabel Alves Costa, portanto nós fomos em residência para o Minho. Então eu saí do Rio de Janeiro diretamente para Paredes de Cora, que foi toda uma experiência incrível mesmo. Então nós fomos todos morar para Paredes de Cora, sabendo que queria me encontrar com colecionadores. Mapeámos alguns colecionadores pedindo contactos da produção local, das comédias do Minho, que já conhecem o território, e alguns outros vivendo lá. Vais cortar o cabelo, perguntas à senhora do cabeleireiro se conhece alguém, vais à padaria, se conhece alguém que coleciona coisas, ou seja, vivendo no lugar e encontrando pessoas. Percebi que é muito mais fácil encontrar colecionadores em todas as cidades do que eu imaginava, porque na verdade todas as cidades onde nós fazemos o espetáculo nós colecionamos pessoas antes e depois adicionamos ao espetáculo local. E eu achava que precisava de muito mais dias e chegar e encontrar os colecionadores, e é mesmo muito fácil. Normalmente há mais colecionadores do que o tempo que nós temos para os colecionar. Sim, então a próxima coleção será também em coprodução com o Teatro Nacional para 2019, já está fechado, que será a coleção de artistas. Que faz parte deste grande projeto que é a coleção de pessoas, coleção de amantes, coleção de colecionadores, coleção de artistas e coleção de espectadores. Portanto, vamos a caminho da terceira coleção de artistas. Eu vou começar a pesquisa em janeiro de 2018 e, portanto, vou pesquisar durante todo o ano de 2018
E na coleção de amantes eu trabalho com o dispositivo da fotografia, na coleção de colecionadores com o dispositivo do vídeo, na coleção de artistas eu quero trabalhar com o dispositivo da performatividade. Então pedir aos artistas que me deem o ato criador, não o objeto final em si, mas o momento de criação. Nesta tentativa de colecionar o efêmero, como é que tu defines esse momento de criação e como é que tu o guardas? E o que é que isso fica no final do objeto? Portanto, quando tu vês o objeto final de um criador, o que é que tu vês sobre esse processo, sobre esse momento criador e o que é que isso também conta da história daquela pessoa, não é? Bom, ainda está bem no início, não sei como é que isto vai acontecer, mas queria pedir, por exemplo, a uma bailarina que me desse uma frase de movimento. E eu não tenho a técnica e não sou bailarina, de como é que eu guardo isso no meu corpo, e aqui o dispositivo é o meu corpo. Como é que eu peço a um ator um momento de trabalhar aquele personagem, aquele texto? Como é que eu peço a um DJ a performatividade de tocar um set durante uma noite? E o que é que isso implica naquele corpo e na memória daquele corpo e na história dessa pessoa? E depois tem a coleção de espectadores que estou a fazer desde a primeira apresentação da coleção Diamantes, em que todas as noites de todos os espetáculos, desde o dia 11 de setembro de 2015, que eu coleciono os espectadores que assistem aos espetáculos, tanto dos amantes como dos colecionadores. É um segredo, não vou dizer como é que eu os coleciono para quem ainda não viu o espetáculo, mas estou a fazer essa documentação todas as noites de apresentação e pretendo, em 2020, trabalhar a partir da coleção de espectadores. Bom, 2017 foi um ano incrível, assim, artisticamente e profissionalmente para mim, e vai culminar com este mês de novembro maravilhoso. Vou lançar o primeiro volume da coleção Diamantes em livro, que são os amantes de 2015 a 2016, portanto os 109 amantes, os primeiros 109 amantes, neste momento já estou em 136, mas no livro vão até o 109. O lançamento do livro será no dia 9 de novembro, no átrio aqui do Teatro Nacional. Dia 2 de novembro vamos estrear a coleção de colecionadores, fica em temporada 2 semanas, e logo a seguir fazemos uma reposição da coleção Diamantes. Também ainda no dia 28 de outubro, agora antes de estrear no Nacional, vai passar na RTP2 a coleção Diamantes versão teleteatro. Portanto, a coleção Diamantes, apesar de ser uma reposição, o espetáculo é sempre diferente, porque eu estreiei aqui no Nacional em 2015, mas tinha 73 amantes, neste momento tenho 136. E os espetáculos estão sempre em acumulação, portanto são sempre diferentes, novas histórias, novas imagens. Bom, eu estou a voltar, não é? Tive 6 anos, quase 7, fora de Portugal. Vim de cá de vez em quando para apresentar um trabalho ou outro, assistindo a alguns trabalhos de colegas, mas neste momento estou-me a sentir a voltar. Voltei no último ano com muita reposição, com alguma digressão por Portugal, portanto fiz espetáculos em Lourenço, Ver do Voga, em Ovar, no Minho fiz 20 aldeias no Minho, estreiei no Porto, estou a fazer em Lisboa, portanto assim um panorama geral. Estes últimos 6 anos, isto para contextualizar, porque eu acho que estes últimos 6 anos Portugal mudou bastante economicamente, passou uma crise bizarra e neste momento está o que parece um crescimento económico, tudo vindo pelo turismo e blá blá blá, mas isto também na comparação com o Brasil, que neste momento está trágica a situação artística no Brasil, e chego aqui e parece-me que estamos na Europa, é tudo tão incrível, temos possibilidade de fazer tanta coisa e em tão boas condições, temos uma qualidade de vida maravilhosa. E depois chegas ao meio artístico e ainda é tão precário, ainda é tão vulnerável, assim, ainda é tão... e eu sei que sou uma privilegiada porque estou a conseguir produzir, estou a conseguir fazê-lo, mas ainda é tão desestruturado, tão sem pilares, não é? Trabalhamos intensamente durante 3, 4 meses e depois a seguir o que é que vai acontecer?
mandamos 100 e-mails num mês para poder fazer uma circulação, respondem entre 2. Respondam só a dizer que não, mas respondam. Enfim, para mim é um bocado perverso, porque parece que estamos numa ascensão e que está tudo ótimo e a cidade está cheia de pessoas que adoram Lisboa e adoram Portugal e uau, e a luz, e o clima, e a gastronomia, e as viagens, e depois por trás ainda é tudo tão precário, tão sem estrutura. Isto mais a nível económico-político. A nível artístico, eu acho que cada vez mais nós temos uma qualidade artística em Portugal, seja na formação de atores, de criadores, de bailarinos, enfim, também a área que melhor conheço. Incrível, acho que temos artistas maravilhosos, uma geração que, pelo menos a minha que conheço, que está aí e que está a trabalhar e que está a fazer acontecer. Temos trabalhos com qualidades maravilhosas. Acho que nós temos uma qualidade artística, e isto também na perspectiva que me deu o Brasil, que é temos um pensamento e uma intelectualidade muito europeia no trabalho que nós fazemos, mas ao mesmo tempo temos qualquer coisa latina, de termos o afeto e o sangue no corpo e de vibrar e de fazer, ou seja, temos essa qualidade em cena também. Então acho que os nossos trabalhos são essa mistura dessas duas coisas que são muito, muito potentes.